Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal que fala sobre o trabalho social com propósito. Então, nós hoje estaremos aqui dialogando um pouquinho sobre o histórico. O histórico da instituição, o histórico do seu projeto. Essa é uma parte importantíssima e que muitas vezes as pessoas perguntam: Doranei, eu fiz um ótimo projeto e não foi aprovado, ou não foi nem classificado, ou ele foi desclassificado, né? Por quê? Você precisa dar atenção ao histórico, porque o histórico, ele é a primeira parte, né? A equipe avaliadora vai conhecer um pouco da sua instituição a partir do histórico. Então, você precisa dar atenção a essa parte. Ele é um desenho, ele por onde você apresenta o seu projeto, por onde você apresenta a sua instituição. Então, você precisa, sim, ter orientações técnicas que mostrem que a pessoa vai ler ali e vai, com um raio-x, entender tudo que você faz, tudo que sua instituição faz. Então, você tira o raio-x, por exemplo, o médico ele vai analisar ali como é que está aquela estrutura óssea, né? E o histórico é essa parte da proposta onde a equipe avaliadora vai olhar e vai dizer: poxa, essa instituição ela é sólida, né? As ações delas são consolidadas, né? Então, você precisa dar atenção e isso é técnica. Vamos lá? Então, a primeira parte do histórico, o histórico precisa ser um texto corrido, né? Um texto que seja dividido em etapas ali. Essa primeira etapa, que é a etapa, o primeiro parágrafo do seu histórico, ele precisa ser de identificação. Quem é você? Né? Você precisa dizer que instituição é essa, né? Há quanto tempo ela existe? O que é que ela faz? Que tipo de instituição é essa? E como é que se faz isso, Doranei? Eu preciso começar me apresentando. O Instituto, esse histórico, ele vai apresentar a instituição. Então, o nome: Instituto Comunitário Princesa Anastácia, escrita no CNPJ tal, criada desde o ano tal, e aí você vai desenhando e trazendo essa estrutura. É uma instituição com CNPJ, ela está totalmente legalizada, ela tem todos os documentos necessários, né? Eu tenho aí a ata de inscrição, a ata de lançamento dessa instituição, eu tenho o número do CNPJ, eu tenho todos os documentos ali que reúnem e apresentam, né, a legalização dessa instituição. Se eu tenho, é nesse primeiro momento que eu vou apresentar, né? Depois você vai dizer: eu sou uma instituição que atua em tal território, né? Eu sou de tal bairro, as ações da minha instituição atendem ao bairro tal, as comunidades tal, ao território tal, a cidade tal, ou nós atendemos também cidades vizinhas, e aí eu vou apresentando a abrangência de minha atuação. Entenderam? Isso é importantíssimo. Então, é o primeiro ponto que você precisa apresentar. Aí, logo em seguida, no próximo parágrafo, você vai apresentar por que essa instituição nasceu. Por que ela nasceu? O que foi que inspirou a criação dessa instituição ou desse projeto? Quais foram os problemas estruturais daquela localidade, daquele território, que fizeram essa instituição nascer? Então, você precisa dali também entender, mostrar para quem está lendo o seu histórico que você não nasceu do nada. Você nasceu para atender a problemas sociais, econômicos. Então, você vai ali mostrando o que foi que motivou a criação desse histórico. Ainda nesse eixo, você pode também complementar quais são as áreas de atuação. Quais são os seus eixos de atuação? A instituição atua com o quê?
né? Ela atua com cultura, ela atua com saúde, ela atua com empreendedorismo. Então, você vai ali apresentando quais são as áreas de atuação da sua instituição. Entendeu? E aí, a partir dessa apresentação, você precisa citar, né, as ações, os projetos que foram desenvolvidos nessas áreas, nas principais áreas que nós chamamos, né, nos principais eixos de atuação. Você vai precisar apresentar algo que você fez, que sua instituição fez, né, que teve um impacto social, que atendeu muitas pessoas. Vamos aqui trazer um exemplo do Instituto Princesa Anastácia. Nós atuamos com uma biblioteca, né, uma biblioteca comunitária, que é a Biblioteca Carolina Maria de Jesus. E ao apresentar essa atuação na área de leitura, ponto de leitura, sabe? Eu vou dizer, nesse ponto, nesse eixo de atuação do Instituto, nós temos um projeto intitulado O que é que a Vila tem? É leitura que fala, né? Esse projeto, ele foi desenvolvido e ele, ao concluir a sua execução, foi dada continuidade, sustentabilidade a essas ações, através das atividades 1, 2, 3. Compreendeu? Então, a partir de cada eixo de atuação, você precisa, sim, dizer o que você faz. Porque o histórico ele não é um texto que apresenta coisas infundadas. Você precisa apresentar ações que, por exemplo, se você for solicitado de você a comprovação daquilo que está no histórico, você tem como comprovar. Você tem relatórios, você tem parcerias, você tem registros fotográficos, né? Que é importantíssimo você ter isso organizado. Você tem como comprovar, né? Por exemplo, lista de presença do público nas atividades, né? Então, você tem como comprovar que aquelas ações, elas aconteceram. Mas você precisa ali, se você é uma instituição completona, assim, e atua em muitas áreas, você escolhe as áreas que você acredita que as ações realizadas têm um maior impacto social. Então, eu atuo na área de trabalho, emprego e renda. Então, nessa área, nós já desenvolvemos tantos projetos, já atendemos um público de 10 mil pessoas, vamos dizer assim, só como uma exemplificação, né? Então, você vai dizer ali qual foi o impacto desse número de pessoas. Tantas pessoas já conseguiram trabalho, já atuam na área, estão sim, incluíram essa formação nos seus currículos, voltaram para dar um retorno, né? Participaram de uma entrevista de emprego, montar o seu próprio negócio. Então, existe aí nesse ponto aí do histórico, você precisa apresentar quais foram, né, de que forma que você avalia esse impacto, de que forma que ela pode ser mensurável. Entendeu, gente? Então, assim, o histórico é importantíssimo. Depois disso, você vai sim apresentar os resultados reais ali, né, nesse eixo, nos eixos de atuação, quais foram os resultados reais dessas atividades, desses projetos, né? Você precisa também apresentar, né, eu sugiro que você traga isso já para o finalzinho do relatório, né, pro parágrafo que é a conclusão. Você vai dizer que você não atua sozinha, porque ninguém atua sozinho, né? Ninguém tem como atuar sozinho. Então, qual é a sua rede parceira? Quem são os seus parceiros nessas ações, né? Então, nós temos um conjunto de pessoas, de instituições governamentais e não governamentais, de instituições locais, de escolas do entorno. Então, nós temos um conjunto de parceiros e parceiras, né? De parceiros, tanto pessoa física, como pessoa jurídica, como instituições, né? Que atuam
em parceria conosco. Então, eu vou apresentar quais são as principais parcerias ali desenvolvidas ao longo do tempo. Se sua instituição tem 2, 3, 1 ano, 6 meses, mas você já tem ali essa relação com esses parceiros. E por fim, você precisa apresentar também qual o seu principal desafio hoje. O que a instituição tem como principal desafio? Porque nenhuma instituição, né, nenhum projeto, ele acontece e ele tem na sua existência questões só positivas. Nós temos também desafios. E é bom você ali selecionar dentro desse mundo de desafios, porque como nós lidamos e trabalhamos diretamente com instituições, nós sabemos que muitas instituições vivem situações de dificuldades diversas, têm desafios diversos. Então, pega um desafio, nosso principal desafio é esse. Hoje nós estamos fazendo isso. Fechando um relatório com esses desafios, né? Você pode também, para conclusão, fazer uma conexão do que você apresentou ali com a proposta para quem você está apresentando um relatório, para um edital, para uma empresa, para um grupo de financiadores, para uma pessoa parceira que se colocou à disposição. Então, qual é a finalidade da apresentação desse histórico? Então, você pode finalizar esse texto com essa conexão do objetivo da apresentação com a finalização do seu relatório. Então, muito bom. Eu amo falar sobre essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo e ficaram até o final, curte, comenta, vamos criar esse canal de conexão através das nossas redes, né? Do YouTube aqui nesse caso. Então, vamos criar esse canal de conexão, segue esse canal, indica para pessoas que vocês acreditam, que gostam, que precisam desse conteúdo e até a próxima. Também aceito sugestões. Um forte abraço!